Doa quem doer, a verdade é que o Vasco é o time a ser batido no Campeonato Brasileiro, hein? O Vasco não oscila, o Vasco não vacila, mais um atropelo pra cima do Bragantino aí, jogando fora de casa. Então separei um corte aqui pra gente estar reagindo junto, toda a mídia aí trazendo esse pós-jogo, esse atropelo do Vasco aí, que não perde. O Vasco, são 6 vitórias em 7 jogos, um aproveitamento incrível, né? Se o Vasco tivesse começado um pouco melhor ali, ele estaria brigando bem lá em cima já. Esse segundo turno impressionante que o Vasco faz. Vamos estar reagindo junto aí, toda a mídia, o que eles estão falando, o que eles estão trazendo aí sobre o Vasco, né? E no final a gente volta com mais notícias do Vascão. Um time do Vasco em ótimo momento, Red Bull Bragantino em uma péssima fase. Estou bem acompanhado de Mariana Pereira, Natália Ferrão e Breiler Pires. Vamos mostrar os lances, os gols. Mari, boa noite para você. Como é que foi essa vitória do Vasco? Tudo bem? Tudo bem, Fê? Um beijo para você, Breiler, Nath, fã de esportes que nos acompanha. Pois é, a gente está chegando numa reta final de temporada, de competição, com o Vasco emendando uma sequência impressionante que coloca ele numa posição de tabela, uma posição impressionante e ainda tem coisa para decidir, né? Ainda tem uma possível final de Copa do Brasil. Então é muita coisa para o Vasco, muita coisa acontecendo. A gente já está mostrando ali o gol do Verratti, mas já nos primeiros minutos a gente via um Vasco trabalhando por esse lado direito, associação, os jogadores próximos, triangulações, muito com a cara do Fernando Diniz. E aí, enfim, o Red Bull até tentou, em alguns momentos, também trabalhar no campo ofensivo, mas o Vasco, num geral, foi melhor mesmo. Nath, boa noite. Esse Vasco empalado do Diniz, se não me engano, 5 vitórias nos últimos 6 jogos para o Vasco da Gama. Do Diniz. Tudo bem, Fê? Boa noite a você, a Mário, o Breiler e o fã de esporte que está conosco. De um Vasco que tem, assim, já muita característica do Diniz. Hoje não teve o seu principal jogador, especialmente nessa segunda metade do campeonato, que é o Ryan. E mesmo assim o time encontrou alternativas para incomodar muito o Red Bull Bragantino. Foi um jogo de muita disputa de espaço. Um Vasco que vai mostrando cada vez mais o repertório do Fernando Diniz. E isso é muito interessante, nós falamos aqui, inclusive no off, essa troca de passe que ficou muito característico no Fluminense, que foi campeão da Libertadores. Não comparando, obviamente, mas é isso, os jogadores o tempo inteiro se movimentando, ocupando espaço vazio para gerar jogo. Isso tem muito característica do Diniz. Confesso que quando o Diniz foi contratado, eu tinha uma interrogação muito grande em relação a como ele faria para potencializar os jogadores do Vasco. Ele recebe alguns jogadores importantes também na janela do meio do ano, que melhoram e potencializam ainda mais a questão, principalmente defensiva do Vasco. Isso dá uma consistência maior, torna o time mais competitivo. E a gente está podendo ver nesses últimos jogos que é um time que, mesmo quando tem algumas fragilidades, o jogo contra o Fortaleza foi né, em que o Léo Jardim foi o principal jogador do jogo, consegue mesmo assim fazer os resultados, tem sido mais efetivo, e isso é importantíssimo para o torcedor do Vasco. O torcedor vascaíno que olha e projeta já o final do ano, olhando para o final da competição, imaginando o que possa ser a semifinal contra o Fluminense, tem uma perspectiva muito mais positiva do que tinha no começo da temporada. Então isso é muito mérito do Diniz, mérito do Pedrinho também, que soube fazer as contratações ali junto com a sua análise de scout, mesmo num momento muito complicado financeiro do clube. E o time vai caminhando a passos largos de ter um final de temporada muito mais tranquilo do que vinha tendo nas últimas. Breiler Pires, a pergunta que eu faço para você. O que o torcedor do Vasco pode esperar? Temos uma tela que mostra as estatísticas do jogo. 53% de posse de bola para o Red Bull Bragantino, 47% para o Vasco. 11 finalizações a 8, uma certa do Red Bull Bragantino, 5 do Vasco no alvo, 2 grandes chances a 4, 22 ações na área rival contra 19. O que o torcedor do Vasco pode esperar? Tem da Copa do Brasil no fim do ano, mas vamos focar em Brasileirão. Qual é a meta ou qual o objetivo, assim, que dá para realmente projetar para esse Vasco com essa sequência imprimida agora? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Mari. Boa noite, Nath. Boa noite pro fã de esportes. O Vasco chega à 4ª vitória consecutiva no campeonato. É curioso, né? Nos últimos 12 jogos do Vasco, só uma derrota, aquela para o Palmeiras. Vem numa sequência de recuperação, uma das melhores campanhas desse retorno do Campeonato Brasileiro.
E é curioso porque até o ano passado, o Vasco não emplacava 4 vitórias seguidas no Brasileiro, tinha mais de 10 anos. E aí conseguiu com o Rafael Paiva, hoje consegue de novo com o Fernando Diniz, segundo ano consecutivo, e mostra solidez, mostra futebol, mostra um time que sabe se reinventar. E como a Nath falou, mesmo sem o Ryan, volta o Verratti, faz 2 gols, voltando a marcar, ganhando confiança, o time continua funcionando bem, não perdeu a fluidez sem o Ryan, e isso mostra que a identidade de jogo está bem estabelecida. O time hoje tem muito mais segurança, é o 3º jogo consecutivo sem tomar gol. Quem viu o Vasco do começo do ano, isso daí parece coisa de outro mundo, porque era um time muito frágil na defesa e hoje com Carlos Cuesta, com Robert Renan, com Cauã Barros na proteção da zaga, a defesa do Vasco passa muito mais confiança e a gente pode dizer, Felipe, o dinizismo está deixando o torcedor do Vasco sonhar. Tá mesmo. E não só com a vaga na Libertadores, que é palpável agora, o Vasco chega aos 42 pontos, engrenando, né, arrancando com a 5ª marcha, mas olhando também para dezembro, se o Vasco chegar lá jogando essa bola, é forte candidato ao título da Copa do Brasil. Porque hoje, e aí é recorte do momento, nenhum dos outros 3 finalistas joga tão bem como o Vasco. O Vasco está num momento muito bom. E aí a gente precisa também ponderar. Falta muito tempo, até dezembro tem muita água para rolar, tem de manter constância, tem de manter o time bem fisicamente, mas por esse recorte, pelo que o time tem jogado, e não é só um espasmo, não é só um lampejo, já é uma sequência, a gente pode dizer que o torcedor do Vasco, além de sonhar com a Libertadores, pode sonhar em voltar a levantar uma taça importante, né, que não vem desde 2011, e o torcedor do Vasco começa a enxergar um time confiável, sobretudo uma defesa confiável, algo que praticamente não existiu durante boa parte da temporada. Vamos ao palco do jogo. Isso mesmo, a gente vai para Bragança Paulista com a Jalile Elias, que chega com as informações. Red Bull Bragantino 0-3 para a equipe do Vasco da Gama. Jalile, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite aos amigos do estúdio e também ao fã de esporte. É isso mesmo, o Vasco venceu o Red Bull Bragantino por 3-0, uma vitória maiúscula do Vasco aqui no estádio do Bragantino, aqui em Bragança Paulista, né? Uma grande noite do Pablo Verratti, que não marcava há 3 meses com bola rolando. Dessa vez entrou, fez 2 gols, né? Numa noite que o Vasco não tinha o Ryan, que é o artilheiro do Vasco na era Diniz, e também não teve o Fernando Diniz à beira do gramado. Ele que recebeu o 3º cartão amarelo no clássico contra o Fluminense. E hoje aqui à beira do gramado estava o auxiliar Evandro Fornari. Mas é isso, o primeiro gol, né? Saiu naquele lance que o Verratti finaliza, o Cleiton chega a defender, mas a arbitragem, né, deu o gol, falou que a bola passou toda pela linha. Gerou uma polêmica, mas, né, tem as imagens do lance e tal. O gol foi validado. Depois, novamente, o Verratti apareceu, né? Aproveitou o rebote do Cleiton, só empurrou para o fundo do gol. Vasco 2-0. O Bragantino até voltou com mais intensidade, esboçou uma reação ali no começo do segundo tempo, mas aí o GB, né, que entrou no segundo tempo, estava há pouquíssimos minutos em campo, então sacramentou essa grande atuação do Vasco aqui em Bragança Paulista. Com essa vitória, então, o Vasco agora tem 4 vitórias consecutivas, incluindo a última, um clássico contra o Fluminense, né, o adversário na Copa do Brasil, subiu para a 8ª colocação, está a apenas 5 pontos do Botafogo, né, que empatou com o Santos nessa rodada, que é o primeiro time no G6, e o Bragantino agora só tem 1 vitória nos últimos 9 jogos, um desempenho aí muito ruim, uma sequência negativa no comando do técnico Fernando Seabra, que está bastante pressionado. O Bragantino caiu para a 12ª colocação e fica ali um pouco mais próximo da zona de rebaixamento, está a 5 pontos do Vitória, que é o primeiro time no Z4. Felipe? Valeu, Jalile, trazendo informações. Torcedor vascaíno, então, tá aí, que ótima fase do Vasco, cara, sensacional, né? O Verratti voltou aí a marcar, é um jogador ali que a gente sabe da importância que ele tem no Vasco, vinha jogando muito bem, pegou essa fase ruim, a torcida pegou no pé, foi pro banco, importante, né? Muita gente pedia realmente que o Verratti tinha que pegar um banco ali para ver se ele acordava, voltava com mais vontade, né? E tá aí, 2 gols do Verratti volta a marcar, volta a ser decisivo, como o Vasco precisa dele, e o Vasco vai escalando a tabela aí, o Vasco chega ali na 8ª posição,
tá colado ali, né, com o Fluminense ali, mas só para vocês terem uma noção, a chance de virar um G8 desse campeonato é grande e hoje o Vasco estaria numa pré-Libertadores, sendo que o Vasco vem jogando muito bem, vem jogando muito mais do que o Fluminense, vem jogando muito mais do que o Botafogo, entendeu? Acredito que até do que o Bahia, então eu vou ser bem sincero para vocês, o Vasco tem tudo para fazer um excelente final de campeonato, né, surpreendendo a todos aí, e o que vai deixar a lamentar um pouco vai ser mesmo o início do ano, né, que o Vasco acabou oscilando bastante e deixou ele numa posição ali embaixo, porém, esse segundo turno o Vasco vem fazendo uma campanha excepcional, o que anima o torcedor, tanto para a vaga na Libertadores, quanto para uma temporada seguinte, né, temporada 2026. Rapaziada, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido, tenham gostado, dá o like aí para dar moral pra gente, tá bom? Notícias diárias do Vasco que a gente traz. Também se inscreva aí no canal e até um próximo vídeo, valeu!